Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Este é o tópico de hoje, sentidos exercitados. Os sentidos em exercício. Diz aqui, mas o alimento sólido. Diga, alimento sólido. É para os que têm alcançado maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no conhecimento do bem e do mal. Digamos, dentro da igreja. Sim, porque para discernir o mal no mundo, na rua, qualquer um pode discernir que, olha, isso é ruim, mas aqui dentro, discernindo o mal dentro da igreja. Como tu saber o que é mal e o que é bom? Então, alimento sólido, você precisa exercitar seus sentidos. Que seus sentidos sejam exercitados dentro das convicções cristãs, de modo que você não será um cristão onde todo vento de doutrina o leva para longe, porque já vi pessoas que aprenderam a graça rapidamente. Mas seus sentidos são tão débeis que qualquer ventinho, qualquer comentário, qualquer argumento, no momento em que alguém diz algo, em seguida se escandalizam, sabe? Como se não tivessem... Parece que se aprendeu os mistérios na letra. Ele aprendeu a mesma coisa que você aprendeu. Veja, sim, é assim, você não faz isso, você não batiza, você não faz isso, você não unge com óleo, você não jejua, você não vigia, você não ofende a Cristo com essas obras da carne. Mas, então, qualquer comentário, qualquer vento de doutrina sopra sobre você e você nunca mais o vê. Não o vemos sob essa cobertura, nós o vemos sem rumo, à deriva. Na graça, falando a graça, mas à deriva. Não os vemos na unidade do Espírito. E a razão para isso. A razão pela qual o apóstolo fala sobre isso é por causa do versículo 11. Vamos ao versículo 11. Vejam o que ele diz. Do qual disto temos muito que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tens feito tardios para ouvir. Porque devendo já ser mestres, depois de tanto tempo, tens necessidade de que se vos volte a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E haveis chegado a ser tais que tens necessidade de leite e não de alimento sólido. E todo aquele que participa de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os que têm alcançado maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. E observe se é assim que o próximo versículo do capítulo 6 lhe diz. Como você deve exercitar os sentidos e quando se mostra maduro, quando você proceder da seguinte forma. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 6. Portanto, isso é se você estiver maduro. Portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante para a perfeição, não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. O exercício dos sentidos é muito importante. Muito importante. Eu estava comentando que nesta semana vi que tenho muitas pessoas na igreja que assistem e tocam minhas fitas. Mas não tem discernimento. Qualquer um aparece, fala e enreda os outros. E eu aprendi a palavra assim por muitos anos. Mas eles se enredam facilmente. Alguém vem e diz a eles, vejam, tomem cuidado com o apostolado. No momento em que alguém lhes diz, vejam, estão idolatrando-o demais. Coisas assim, seus sentidos não são exercitados. Seus sentidos não estão sendo exercitados. É preciso exercitar os sentidos para saber o que é bom e o que é ruim. É preciso entender o que é bom e o que é ruim, o que é prejudicial e o que não é prejudicial. Em outras palavras, que você claramente sabe disso, para que você tenha uma consciência limpa e para que você possa ser uma boa testemunha e permanecer firme em sua maneira de pensar. Mas isso acontece se você exercitar seus sentidos.